Olá, meu nome é Lucas Balbino e hoje eu vou dar uma aula sobre estequiometria. Essa aula ela não vai ser muito aprofundada. O intuito dessa aula é mais fornecer alguns conhecimentos prévios, conhecimentos básicos sobre a estequiometria. A pauta dessa aula se resume a falar sobre proporcionalidade, pureza e rendimento e reagente limitante ou em excesso. Caso alguém queira um aprofundamento, alguma coisa do tipo, eu posso realizar uma aula que trate alguns outros assuntos, como múltiplas equações, como um nível mais aprofundado de algumas questões de proporcionalidade. Posso trazer algumas questões resolvidas aqui também. Isso aí vai ficar a critério da reação de vocês. Mas vamos começar. Primeiro de tudo, queria falar sobre a questão da proporcionalidade. O mundo que nós conhecemos é um mundo em que é rodeado por medidas. Para fazer esse quadro, precisou-se de medidas. Chegou aqui um engenheiro, que foi calcular o quanto que precisava de comprimento, o quanto precisava da altura desse quadro, o piso que eu estou pisando também foi pensado, e tudo isso precisa de medidas, uma forma que você possa padronizar o tamanho dessas coisas, uma forma que você possa olhar e conseguir comparar. Daqui até a minha casa é 1 quilômetro, daqui até a sua casa são 5 quilômetros, então eu sei que um tempo que eu levaria para chegar à minha casa seria 5 vezes, seria 1/5 do tempo que eu levaria para chegar na sua. O tanto que eu vou precisar andar é 1/5 do que eu precisaria andar até a sua. Então essas medidas são de extrema importância para a nossa vida no cotidiano. Então aqui eu trouxe a definição do verbo medir. A definição é trazida como determinar a medida ou grandeza de algo utilizando um instrumento de medição, mensurar. Ou seja, a gente consegue definir, por exemplo, se eu fosse definir agora que comprimentos seriam dados por lápis, então eu teria que, por exemplo, a linha do título da aula de hoje seria equivalente a 3 lápis. Isso é uma forma de calcular. Meu instrumento é o meu lápis. Eu estou calculando, estou determinando a medida daquela linha, que é equivalente a 3 lápis desses. E aqui eu trouxe um exemplo de como essas medidas elas acontecem no nosso dia a dia. Primeiramente, queria destacar que eu não sei fazer um brigadeiro. Das vezes que eu fiz um brigadeiro ficou mais parecendo com uma rocha ou um pedaço de ferro que eu não conseguia comer de jeito maneiro. Mas aqui eu vou tentar fazer alguma coisa, tá? Para você fazer um brigadeiro, você precisaria de quê? Você precisaria de uma caixa de leite condensado, 2 colheres de manteiga e 4 colheres de chocolate em pó. Isso aí é para você fazer uma quantidade X de brigadeiros. Mas e se eu quisesse fazer uma festa? Vou fazer uma festa e tal, muita gente vai para essa festa, e aí eu vou precisar de 10 vezes essa quantidade. Então, eu vou ter 10, e aqui eu vou precisar de quê? Vou precisar de 10 caixas de leite condensado. Além disso, eu também vou precisar de quê? De 20 colheres de manteiga. E 40 colheres de chocolate em pó. Isso se dá porque existe uma proporção
uma proporcionalidade entre o fazer brigadeiro e os ingredientes que eu utilizo para fazer o produto final. A mesma coisa também acontece na estequiometria. A estequiometria a gente consegue fazer o quê? A gente consegue pegar uma fórmula, uma expressão química, por exemplo, H2 mais meio de O2 formando água. Essa equação já está balanceada, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: se eu fosse formar 10 moléculas de água, eu precisaria de quê? Eu precisaria de 5 moléculas de O2 e 10 moléculas de H2. Então, existe essa proporcionalidade. E o ponto principal da aula é você entender isso. É você entender a proporcionalidade entre os membros de uma equação química. Aqui eu também trouxe uma forma de mostrar essa proporção, essa proporcionalidade. Quando você fala que eu tenho 2 quilos, imagina que uma caneta dessa seja 1 quilo. Então eu tenho aqui 2 quilos, certo? Tenho 2 quilos aqui. Como é que eu sei que isso aqui são 2 quilos? Eu sei que isso é 2 quilos por quê? Porque se uma caneta dessa é 1, eu sei que se eu tiver 2 canetas dessa, eu vou ter 2 vezes a massa dessa aqui. Então, é como que eu estivesse comparando a massa dessas duas com a massa dessa aqui. Então, todas as vezes que você vê, por exemplo, que alguma coisa tem 2 quilos, na verdade você está comparando ela com alguma coisa que tem 1 quilo. Então, uma base da medição é justamente essa: medir ao comparar. Medir é comparar. Então, a partir disso, você consegue entender absolutamente tudo. Você consegue entender que 700 metros, na verdade, equivale a 700 vezes 1 metro. Você consegue entender que algo que tem 1000 litros, na verdade, é 1000 vezes algo que teria 1000 litros. É sempre fazendo essas comparações que a gente acha as medidas e, a partir disso, encontrar as proporções, como a gente viu aqui na fabricação de um brigadeiro. Visando fazer essas medições, encontrar grandezas que pudessem medir a massa de átomos, foi convencionado que a massa de um átomo de carbono seria equivalente a 12U. O que é U? U é uma unidade de medida, uma unidade que a gente consegue mensurar uma massa. Então, a partir dessa massa que a gente encontrou para o carbono, não foi nem que a gente encontrou, foi que a gente definiu. A medição também passa muito sobre isso, definir alguma coisa. A partir de definir que a massa do carbono é igual a 12U, nós conseguimos fazer absolutamente tudo. Medir a massa de todos os átomos. Por exemplo, a massa de um átomo de hidrogênio. Eu sei, isso aí já passa por experimentos, por você analisar experimentalmente os elementos químicos. Nós descobrimos que a massa do hidrogênio ela é 1/12 da massa de carbono. Então, se a gente for fazer a matemática aqui, a gente vai encontrar 12U dividido por 12. Portanto, a massa de um átomo de hidrogênio vai ser igual a 1. Exato, simples como isso. No caso do hélio, a gente sabe que a massa do hélio é igual a 2/12 da massa de carbono. Ou seja, um sexto da massa de carbono.
Então a gente vai encontra que a massa desse hélio aqui vai ser igual a 2U. Semelhantemente, a gente consegue encontrar também a massa para o elemento germânio. A gente sabe que a proporção das massas entre o germânio e o carbono é que um germânio tem a massa de 6 átomos de carbono. Ao fazer as contas, nós encontramos que o valor da massa do germânio em U é 72. Simples assim. E aí a gente tem que entender, isso aí vai facilitar um pouco a interpretação do que significa esse valor, que 1U equivale a 1,66 vezes 10 a menos 23 gramas. Esse valor é muito pequeno, é extremamente pequeno. Para você entender o que a ordem de 10 a menos 23 é um número tão pequeno, mas tão pequeno, que você conseguiria, se você pegasse, por exemplo, o planeta Terra, e você pegasse várias bolinhas de tênis, e você fosse rodear a Terra com essas bolinhas, você precisaria deixar elas a uma altura de 450 quilômetros de altura para você conseguir colocar uma quantidade de bolinhas rodeando ela numa ordem de 10 a 23. Este é o quão pequeno essa ordem de grandeza é. E é justamente por isso que a gente tem que utilizar essas nomenclaturas de U, porque seria impossível você fazer uma equação química, alguma coisa assim, e todas as vezes que você fosse fazer ela, você teria que multiplicar por 1,66 vezes 10 a menos 23. Isso é simplesmente para facilitar as coisas, para deixar algo mais prático, mais dinâmico de ser feito. Outro ponto bastante importante na questão da estequiometria o mol. Mol é uma unidade de medida que será bastante vista tanto para o conteúdo em si da estequiometria, como também para várias outras vertentes da química. Você vai ver isso em termoquímica, você vai ver isso quando você for ver análise de pH e pOH. Ou seja, para várias coisas da química se é utilizado o mol. Na verdade, para qualquer proporção, qualquer equação que for feita na química, se utiliza ele. É a unidade que ficou convencionada para você fazer essas equações. Então, é justamente esse o objetivo. É você, em vez de você medir a massa de um átomo ou uma molécula naquele valor na ordem de 10 a menos 23, com o mol, você consegue transformar essa grandeza, essa ordem, em uma ordem de fácil visualização. Enquanto que a ordem de, por exemplo, 6U, você teria ali na casa desses 10 a menos 23, quando você tem, você está utilizando uma grandeza de mol, na verdade, esse 6U, não sei, 6 gramas? 6 gramas? 6 gramas, né? Sim. Como se você fosse pegar algumas gotas de água na sua mão, pesasse ali, 6 gramas. Então é por isso que é tão mais usual, porque quando você trabalha com mol, você vai trabalhar com grama por mol e tal. Então isso acaba facilitando muito mais a interpretação dos valores que você acha. Então, o que a gente vê? Por exemplo, uma molécula de água, a gente vai somar a massa, né, dos átomos que compõem essa molécula, a massa do oxigênio é 16, a massa do hidrogênio é 1. A gente faz aqui 16 mais 1. A gente acha que a massa da molécula, da água, é igual a 18U. Entretanto, a gente
se a gente acha que, por exemplo, um copo de água com 180 gramas de água, certo? E a gente vai utilizar aqui o mol. Em vez de a gente calcular a massa atômica de 16U, a gente vai pensar o seguinte: um mol de oxigênio vai ser equivalente a 16 gramas mesmo, em vez de ser 16U. Então aqui a gente vai fazer a conta, 16 do oxigênio mais 2 de 2 hidrogênios, e a gente vai achar que o mol da molécula de água é equivalente a 18 gramas. Existem 18 gramas de água por mol. Portanto, se eu tenho um copo de 180 gramas de água, eu tenho 10 mols de água. Assim. Que é exatamente o que eu mostrei aqui. Quando você achar a massa, quando você quiser achar um valor para mol, qual é a massa de um mol de ferro, por exemplo? E eu sei que a massa atômica desse ferro, deixa eu colocar aqui, é 56U. Eu posso simplesmente pegar a massa desse ferro e colocar na grandeza, na unidade de grama por mol. E aí eu já vou estar trabalhando com essa grandeza. Só que aí lembrando que eu não vou mais estar trabalhando com um átomo de ferro. Eu estarei trabalhando com o quê? Com um mol de ferro. E aí você vai pensar, mas não sei o quê. Mas aí eu não vou estar trabalhando com mol, com algo assim mais, assim, que é algo que a gente define, que não tem muita relação assim com os átomos e tal. Não. Para isso foi criada a constante de Avogadro. Avogadro foi um cara que ele não chegou a ver a utilização da constante dele em termos práticos. Na verdade, ele previu que um mol seria equivalente a 6,02 e algumas outras casas decimais vezes 10 a 23 partículas. Isso aí claramente é um número que ele encontrou experimentalmente, mas que a gente consegue encontrar valores para várias coisas aqui. Por exemplo, a gente pode achar que um mol de água H2O, água, a gente vai ter, isso aqui eu estou arredondando, tá? Eu vou tirar esse 0,2, essas duas casas decimais. A gente vai encontrar que um mol de água vai ter 6 vezes 10 a 23 partículas. A gente também pode falar que um mol de H2O tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ou seja, em um mol de H2O, eu vou ter ali dentro este número aqui de moléculas. Este número de moléculas como essa aqui. Entendeu? Indo mais a fundo até, você pode falar que em 18 gramas de água, você tem essa quantidade de moléculas ali. E isso é algo espetacular. Você consegue fazer uma medida você consegue pesar numa balança quanto você tem de água, em gramas, e descobrir quantas moléculas você tem ali. Além disso, você consegue encontrar o número de átomos presentes ali. E átomo, como vocês bem sabem, é isso aqui. Numa molécula de água, você tem um oxigênio, um hidrogênio, outro hidrogênio. Ou seja, 3 átomos. Então você vai pegar a constante de Avogadro, vai multiplicar pelo número de átomos da molécula, e aí você vai encontrar aqui, acabei errando. Calma aí, isso aqui é de última hora, tá? A gente vai encontrar que em um mol de H2O, a gente vai ter 3, que a molécula tem 3 átomos, 3 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Ou seja,
gente pode ir mais a fundo também, e perceber que em 18 gramas de água, você vai ter essa quantidade de átomos ali dentro. E isso também é espetacular. Bom, como já se pode ver, o valor de um mol sempre vai ser a massa molar dele. Ou seja, se eu tenho 1 mol de água, eu tenho ali 18 gramas, certo? Mas e se eu não tiver 1 mol de água? Se eu tiver, sei lá, 5 mols. Então, quando eu tiver essa quantidade X de mols, eu posso fazer a proporção e encontrar a massa absoluta. Lembrando que isso também vale para o contrário. Se eu tiver o valor de 90 gramas de água, eu posso encontrar a quantidade de mols presente naquela água. E aí, fazendo a regra de 3, vou fazer aqui só para mostrar para vocês. Olha só. Aqui, o mol está para 18 por mol. E aí aqui eu tenho 90 gramas. Então aqui tinha 1 mol e eu tenho 18 gramas, certo? De água. E aí eu quero achar quantos mols eu tenho quando eu tiver 90 gramas de água. Então, eu vou colocar X. E aí, olha só, eu vou cancelar, como isso aqui na verdade seria como se fosse uma divisão, né? Seria razões, eu posso cancelar essa unidade de medida grama com essa unidade de medida grama. E aí eu posso fazer meios pelos extremos aqui e encontrar que X é 90 sobre 18. Portanto, X é igual a 5. Lucas, 5 o quê? 5 mols. A partir disso a gente consegue encontrar uma equação que consiga relacionar o número de mols, a massa absoluta, que é a massa total que você tem, com a massa molar do seu composto, que é dada justamente por essa equação aqui. Você consegue encontrar que o número de mols presentes em um copo, presentes em alguma coisa que você esteja analisando, o conteúdo, vai ser dada pela massa absoluta, que é a massa que você encontra quando você pesa. Você pega lá o seu copo, você coloca uma balança, e aquela é a massa que você encontra. Essa é a sua massa absoluta. E você vai dividir essa massa pela massa molar do composto. Ou seja, você vai estar encontrando uma proporção. Essa proporção que a gente encontrou é de 1 para 5. Ou seja, a gente sabe que se 1 mol tem 18 gramas de água, a gente encontrou aqui que em 5 mols a gente vai ter 90 gramas, correto? Se a gente pegar esse 18 e multiplicar por um fator de multiplicação, a gente vai encontrar esse mesmo fator de multiplicação também aqui. Como o fator de multiplicação para 18 gramas e 90 gramas é 5, já que 90 dividido por 18 é 5, a gente vai encontrar que para encontrar o valor de x, é só a gente fazer 1 vezes esse fator. Como esse fator é 5, 1 vezes 5 é 5. Portanto, o valor que a gente queria encontrar para mols vai ser 5 mols. E aqui, isso aqui já vai mais um aprofundamento, né, uma forma de relacionar, de conectar melhor esse conteúdo. Eu fiz aqui a questão da unidade de medida dessa equação. A gente encontrou que a equação vai ser N igual a N sobre massa molar. E aqui a gente vai colocar as unidades de medida dessa equação. N é dado por mol, certo? Igual a massa absoluta, a gente sabe que é dada em gramas. E a massa está dividida pela massa molar. A massa molar é dada por gramas por mol, correto? E aqui a gente encontra uma divisão de frações. E, na verdade, esse G a gente pode reescrever como G sobre 1.
Então, como em uma divisão de frações a gente repete a primeira e inverte a segunda, a gente consegue achar que o valor de um mol vai ser igual a grama vezes mol sobre grama. Grama cancela com grama, já que essas unidades são as mesmas. E a gente encontra que mol, que é o mol proveniente do número mols, vai ser igual a mol que veio da razão da massa molar. Portanto, a gente sabe que essa expressão é verdadeira, porque a gente conclui que uma unidade medida é igual a uma unidade medida da outra. Portanto, essa expressão que a gente encontrou aqui é verdadeira. A gente consegue encontrar valores de mols para ela. Que é realmente o que a gente fez aqui. A gente cancelou grama com grama, sobrou mol. A gente fez aqui meios pelos extremos, achou 5 mols, porque o valor de mol aqui não foi cancelado, ele ainda continuou na sua expressão. E aqui eu também trouxe algumas relações notórias, algumas relações que a gente vai fazer que merecem um pouco de atenção, tá? Que é a relação de mol para mol, que seria justamente você pegar numa regra de 3 como essa, e em vez de você fazer de mol para massa, que inclusive é a segunda aqui, você pegar mol de um e relacionar com mol de outro. Você pegar, existem algumas expressões que eu vou mostrar aqui no finalzinho da aula, sei lá, da combustão de um hidrocarboneto. E aí, esse hidrocarboneto, você queima 2 mols desse hidrocarboneto, você gera, sei lá, 5 mols de oxigênio. Então você pode fazer essa relação mol por mol. E você simplesmente pegar e querer achar quantos mols de oxigênio você obteria se você queimasse 10 mols desse hidrocarboneto. Ficaria dessa forma aqui. 2 mols. Deixa eu colocar números, né? Vou colocar H de hidrocarboneto, tá? Tá para 5 mol O2, então 10 mol H de hidrocarboneto vai ficar X mol de O2. O fator de multiplicação aqui é 5, então aqui a gente vai multiplicar por 5 também, então aqui a gente vai achar 25 mol de O2. Se você consegue entender como fazer essas relações de regra de 3, fica muito mais simples, tá? O conteúdo ele fica muito melhor mastigado para você conseguir entender de fato. Além dessa relação mol para mol, a gente tem essa relação mol para massa, que é o que a gente fez aqui. Tem também a massa com massa, que é bem parecida com essa relação. E não se preocupem que eu vou mostrar elas um pouco mais à frente. Eu também vou disponibilizar uma lista de exercícios que mostra mais ou menos assim como é que utiliza e teste também como que a gente vai utilizar essas relações aqui. Tem também a relação de mol para volume, né? Lembrando que o volume de 1 mol na CNTP isso aqui CNTP, tá? Vai ser igual a 22,4 litros, certo? Existe essa relação também. Existe também a relação aqui de mol para moléculas e mol para átomos, que a gente vai utilizar justamente ali, a constante de Avogadro que a gente aprendeu agora há pouco. Só relembrar aqui, a constante de Avogadro ela é dada por 6,02 vezes 10 a 23, certo? Então essas aqui são as relações mais importantes da estequiometria, as relações que mais aparecem nas questões, mais aparecem no cotidiano mesmo. Claramente que vão existir outras relações,
Existem várias relações até envolvendo energia, como a gente vai ver um pouco mais à frente na termoquímica. Não nessa aula, mas talvez uma aula futura. Mas, como eu falei, não existem até relações de energia para mol, energia para massa. Então, assim, são infinitas as quantidades de relações que você pode encontrar. Mas as relações notórias para o conteúdo específico de estequiometria são essas aqui. Bom, e para exemplificar essas relações, como você consegue transformar uma certa quantidade de mols para a quantidade de mols de outro elemento, aqui eu trouxe essa questão que ela apresenta uma boa quantidade dessas relações. Essa questão diz quantos átomos de oxigênio seriam necessários para a queima de 252 gramas do composto C3H6. Primeiramente, a gente vai querer achar a reação da combustão desse composto. A reação dela é dada por C3H6 mais O2 formando CO2 mais H2. Entretanto, a gente tem que balancear essa equação, correto? Então, vamos balancear aqui. A gente tem 3 átomos de carbono aqui, tem que sair 3 aqui. Como o CO2 é um composto que tem carbono, então a gente coloca 3 aqui. Tem que balancear os hidrogênios. Nós temos aqui 6 entrando, a gente tem que ter 6 saindo. Então, a gente vai multiplicar esse H2 por 3 também. Então a gente vai atuar o número de oxigênios presentes aqui. A gente tem 3 vezes 2, 6 mais 3 vezes 1, 3, 6 mais 9, 6 mais 3, 9. Então a gente sabe que tem 9 átomos de oxigênio entrando. Perceba que são 9 átomos, não 9 moléculas de O2. Então a gente vai colocar aqui 9 sobre 2. E o 2 cancela com o 2 da molécula, a gente vai ficar com 9 átomos de oxigênio. Então, essa é a equação química que representa a combustão deste composto, deste carbonato. Ficou todo. Muito doido, por sinal. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente quer entender qual é a massa molar desse procarboneto aqui. Então vamos criar, nós temos 3 átomos de carbono. Sim, deixa eu colocar aqui as massas, né? C12, H2O, O. Então vamos achar aqui a massa molar dele. A gente tem 3 átomos de carbono, 3 vezes 12, mais 6 átomos de hidrogênio, 6 vezes 1. Fazendo aqui as contas, vai achar 36 mais 6, portanto, 42. 42 é a massa molar desse nosso composto aqui. Então, vamos lá, né? A gente vai colocar aqui, como a gente só tem um mol, então a gente já vai colocar direto aqui, certo? 42 gramas de C3H6 vai estar para aqui. 42 gramas de C3H6 elas vão reagir com 9,5 de O2, certo? Então a gente vai colocar aqui 9,5 de O2. Sendo que a gente quer achar quanto a gente precisa de oxigênio para quando a gente tem 252 gramas do C3H6. Então a gente vai colocar aqui 252 gramas de C3H6. E aqui ambos X. Então a gente vai cancelar C3H6. Então a gente vai achar
que o nosso X ele vai ser igual a 252 vezes 9 meios. Deixa eu colocar aqui no final. Tudo isso sobre 42. Aqui eu vou multiplicar. 252 dividido por 42 dá 6. Então aqui a gente vai achar, ó, nosso x vai ser igual a 6 vezes 9 sobre 2. 6 cancela por 2, que vai ficar com 3. Portanto, x é igual a 3 vezes 9 dá 2. Portanto, 27 moléculas de arroz. Essa é a nossa resposta, meu filho? Não. A questão está pedindo quantos átomos, e a gente tem que ser preciso, átomos de oxigênio e não moléculas de O2. Então, átomos de oxigênio. Então a gente vai chegar aqui, pegar esse nosso valor aqui, certo? E aqui eu vou lembrar uma coisinha. A molécula de O2 ela é dessa forma aqui, certo? Essa molécula aqui ela tem 2 átomos de oxigênio. Portanto, para achar o número de átomos de oxigênio dessa molécula, a gente tem 2 oxigênios dessa molécula aqui, vezes 27, que é o nosso número de moléculas, vezes a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23. Portanto, o número de átomos de oxigênio ela vai ser igual a 2 vezes 6 é igual a 12. 27 vezes 12 é igual a 324. Vezes 10 a 23. Essa aqui é a nossa resposta. Mas para deixar matematicamente mais correto, a gente vai colocar em notação científica. Então, olha só. O número de átomos de oxigênio vai ser igual a 3,24 vezes 10 a 25. Por quê? A gente dividiu esse valor aqui por 100, então a gente tem que multiplicar o fator multiplicativo dele por 100 também. Então, essa é a resposta da nossa questão. São necessários 3,24 vezes 10 a 25 átomos de oxigênio para queimar 252 gramas de C3H6. Então agora vamos para a segunda questão. Essa questãozinha aqui é bacana porque ela envolve a relação entre volume e massa. Então essa questão diz que a gente tem que achar o volume de H2 formado a partir da combustão de 258 gramas de C4H6O2. Primeiramente, a gente quer achar a reação química que descreve essa combustão. Então, vamos lá. Ela vai ser dada C4H6O2 mais O2 formando CO2 mais água. Então agora a gente vai balancear, certo? A gente tem 4 carbonos aqui, então a gente só pode, como o CO2 é o único composto que tem carbono, a gente vai colocar 4 aqui, que vai mexer agora com os hidrogênios, tem 6 hidrogênios aqui, então aqui tem que ter 6 também, mais H2, e agora vamos balancear os oxigênios. Aqui a gente tem 4 vezes 2, 8, 3 vezes 1, 3. Aqui a gente vai ter 11 oxigênios. Aqui tem um ponto. Aqui a gente já tem 2 oxigênios. Então a gente vai tirar 2 desse 11 que a gente encontrou. Então, na verdade, aqui a gente vai ter o valor de 9 sobre 2 O2. Então aqui a gente achou esse valor, só que tanto faz esse oxigênio quanto faz esse CO2, porque a questão só tem para a gente relacionar
o hidrocarboneto com a água. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai querer achar a massa molar desse composto, certo? Então a gente tem 4 carbonos, 4 vezes 12, 6 hidrogênios, 6 vezes 1, 2 oxigênios, 2 vezes 16. Então aqui a gente vai achar 48 mais 6 mais 32. 48 mais 32 dá 80, 80 mais 6, 86. Essa é a nossa massa molar. Correto? Vamos lá, a gente vai lembrar que o volume de um mol, ele é dado, o valor do volume de um mol é 22,4 litros, certo? Então, se eu tenho 3 mols, eu tenho 3 vezes esse valor, certo? Então vamos lá. Aqui tem um mol, então vai ser 86 gramas desse composto, vai estar para 3 vezes 22,4 litros de água atomizada. Porque aqui a gente tem 3 mols. Sendo que a gente quer o volume, então a gente tem 258 gramas de C4H6O2. Então a gente vai botar aqui embaixo. Está para X. Aqui o 258, ele é um múltiplo de 86. A gente consegue dividir 258 por 86 e achar o valor de 3. Então, fazendo aqui meios pelos extremos, a gente vai encontrar que x é igual a 3 vezes esse valor aqui. Deixa eu deixar separado aqui só para entender melhor. Isso aqui é líquido de H2. 3 vezes 3 é 9. Portanto, eu vou deixar 9 vezes 22,4. E 9 vezes 22,4 é igual a 201,6. 201,6 o quê? Líquido de H2. E essa é a resposta para a nossa pergunta. Bom, saindo um pouquinho das noções de proporcionalidade, agora eu queria um pouco da aula sobre pureza e rendimento. Existem algumas dúvidas acerca desse conteúdo, né, sobre a pureza e rendimento, e é aqui eu espero explicar um pouco melhor para vocês. A pureza, ela indica a quantidade pura do reagente, a quantidade que vai reagir. Ou seja, eu posso ter, por exemplo, tenho aqui 1 quilo de carbono. 1 quilo de carbono. Entretanto, na vida cotidiana, raras vezes eu vou ter um elemento puro, um elemento assim que ele está sozinho ali dentro. Normalmente tem ali vai ter carbono, tem hidrogênio, oxigênio, ultravioleta, muitas coisas. Então a pureza, ela indica o quanto desse 1 kg de carbono que eu pesei é de fato carbono. Se eu pego um blocão assim de carbono e eu boto lá na balança 1 kg. Aí, com a pureza, a pureza é o dado que eu vou entender pelo o quanto desses 1 kg, desse bloco, vai ser de fato carbono. Então, digamos que eu tinha, desses 1 kg, eu tivesse 95% de carbono. Então, eu teria desses 1 kg, apenas 950 gramas. Então, é importante você saber isso, porque numa reação, apenas 950 gramas desses 1 kg iriam reagir nessa equação química que envolve carbono.
Então, isso é o que é a pureza de fato. Rendimento, você tem como entender como o output. No sistema de computador, você tem um input, você coloca uma informação e você tem um output, que é quando você tira a informação que sai desse input. E a definição dele, uma definição melhor, é o rendimento real da reação. É o quanto eu realmente obtenho a partir de uma reação. E qual é de fato a diferença entre eles dois? A diferença é que a pureza é algo, uma etapa matemática que você faz a priori da equação. Você tem uma equação de carbono grafite se transformando em carbono diamante. Você vai, se você quiser achar a pureza desse carbono grafite, você acha antes de fazer a reação de fato. Então, se você tem 90% de carbono grafite, você já vai colocar aqui. Então, 90% de 12 seria 10,8. Então, apenas 10,8 gramas desse carbono se reagiriam para ser transformados em carbono diamante. Já o rendimento seria algo que você faz depois de fazer a equação, depois de fazer os procedimentos. E o rendimento ele já é algo mais juntando tudo. Ele vai juntar em pureza, ele vai juntar em outras coisas que podem acontecer durante o experimento que você está fazendo. Então, o rendimento você vai fazer a posteriori. Então, se você tem aqui você tem ali uma equação química, a mesma equação de carbono grafite se transformando em carbono diamante. E aí você acha que em vez de serem 12 gramas, aqui você está achando que seria 12 gramas. Porque aqui eu também tenho 12 gramas de carbono e aqui também tem 12 gramas de carbono. Mas depois você fazer o experimento e você pesar a quantidade de carbono diamante, você vai lá e encontra que na verdade só tinha 9 gramas. Então, peraí, eu tenho 9 gramas das 12 gramas que eu deveria ter, teoricamente. Então, eu faço 9 sobre 12, 9 é o que eu realmente obtive, 12 é o que eu deveria obter, como teórico. E aqui eu vou achar 75%. 75% do rendimento seria 75% é o rendimento que eu obtive a partir de um valor ideal, um valor que eu achei teoricamente. Eu achei fazendo aqui expressões químicas. Então, Lucas, e os 25% que sobrou? Aí vai várias coisas. Você tem tanta pureza, você pode ter um coeficiente de solubilidade, você pode ter esse B também no caminho, que sai do sistema. Então você sabe, né? Assim, o rendimento, ele, por ser algo a posteriori, ele já junta todos os fatores que poderiam fazer com que esses 12 gramas se apresentarem como 9 gramas no final do procedimento. Bom, aqui eu trouxe duas questõezinhas, uma questãozinha aqui de pureza e outra questãozinha aqui de rendimento. Vai fazer. Vou começar aqui pela de pureza. Digamos que eu tenho aqui esse procedimento químico e eu quero saber quanto de ferro eu vou obter ao final desse procedimento. Bom, a gente tem aqui os valores, né, de massa molar para cada elemento. Então vamos lá. A gente tem que esse FeO ele está 50% puro, ou seja, apenas 50% do valor que a gente
colocaria aqui, teoricamente, de fato vai reagir. Portanto, se a gente acha que a massa molar dele, a gente tem um ferro e um oxigênio. Dá 72 gramas por mol de FeO, certo? Então, 72 gramas vai dar para aqui o ferro aqui 56. Beleza. Sendo que a gente quer encontrar o valor para ferro, quando eu tenho um FeO com apenas 50% da pureza. Então, se a gente faz aqui mesmo os extremos, a gente vai primeiro a gente vai cortar. E aí vai achar que o nosso x é 0,5 vezes 56. Portanto, a gente tem aqui que x é igual a 28 gramas de ferro. O que é que significa esse resultado que a gente encontrou? Significa que quando eu tenho um FeO com 50% da pureza, e eu faço esse procedimento aqui, eu vou encontrar apenas 28 gramas de ferro, em vez das 56 que eu teria caso esse FeO fosse 100% puro. Vamos agora para a questão de rendimento, correto? Vamos aqui. Aqui os valores, certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui que... Vou somar aqui as massas, tá? Acho que esse forma é mais fácil. Aqui a gente vai ter a massa do hidrogênio, C1, mais a massa do oxigênio, que vai ser 16, mais a massa do hidrogênio aqui, que vai ser 1. Isso aqui vai ser igual ao nosso x. O x aqui, 16 mais 1 mais 1, 18. Entretanto, essa reação aqui eu disse que ela só tem 90% de rendimento. Ou seja, ela só vai render 90% desse valor teórico que a gente encontrou aqui. Então, a gente vai fazer 18 vezes 9 sobre 10. A gente pode fazer aqui do lado com isso. Vai achar 162 sobre 10. Portanto, o valor que a gente acha, o valor de água que a gente realmente vai encontrar após esse procedimento é de 16,2 gramas. E aqui é a resposta para a nossa questão. Indo um pouquinho mais a fundo, já chegando aqui na parte de reagente limitante e reagente em excesso. Aqui eu trouxe as definições, tá, dos dois tipos de reagentes. Bom, reagente limitante é aquele que limita a continuidade da reação, ou seja, a reação terminará quando ele acabar. O que isso significa? Você tem ali uma reação ali acontecendo, certo? Sendo que essa reação não está bem balanceada. Então, se eu tenho um composto A reagindo com o composto B para formar um composto C, certo? E aí está lá essa minha reação, sendo que eu tenho pouco B para muito A. Então, ali na reação, acabou o B.
Não tenho mais B. Se eu não tenho mais B, tem como minha reação continuar? Não, não tem como continuar. Porque para a reação você precisa de A, uma quantidade de A e uma quantidade de B. Se eu não tenho B, acabou, não tem mais reação. Então, o meu reagente limitante vai ser o B. Por quê? Porque ele acabou e com a ausência dele, a reação terminou. O reagente em excesso é aquele que apresenta uma massa maior do que a necessária para efetuar a reação. Ou seja, ele sempre vai sobrar a reação. A reação não vai acabar, não vai mais existir ali nada, nenhuma troca de composto, coisa do tipo. E esse composto ele vai sobrar, ele ainda vai ter um pouquinho de massa daquele composto. Um pouquinho, até muito, mas ainda vai ter. Ele também vai suar, no exemplo que eu dei aqui. Por quê? Porque o B acabou, não tem mais B, que é o limitante, sendo que eu ainda posso ter uma massa de A. O A continua aqui, ele não se transforma mais assim. Então, no final da reação, eu vou ter uma massa de C, vou ter uma massa de A e não vou ter nada de B. Como sobrou um pouquinho de A, ele é o meu reagente em excesso. Como é que eu posso mostrar isso por um gráfico? Isso aí já é um assunto de cinética química, mas que eu posso apresentar aqui tranquilamente. Aqui eu tenho uma reação, tá? Uma reação que eu vou lá. Tem uma reação entre R1 e R2 formando A. E aqui eu tenho um gráfico que meu eixo Y é N e meu eixo X é T. E aqui no ponto zero, não começou a reação ainda, eu tenho aqui as massas máximas. Massa em seu máximo, tanto para o R1 como para o R2. R1 está aqui, essa linha com o pilhado preto, e R2 está aqui, que é só essa linha vermelha. Você percebe que o R1 e o R2 eles vão caindo, porque eles vão reagindo para formar o composto A, mas chega a um dado momento, um tempo T, em que não existe mais a massa de R1. R1, nesse ponto aqui, acabou. Não tem mais R1. R1 está em ausência agora. Portanto, deu-se o fim da reação. A reação não vai mais acontecer. Se eu preciso de R1 e R2 para formar A, e eu não tenho R1, não tem reação. Acabou. Então, perceba que até onde tinha R1, R2 continuava descendo, continuava diminuindo sua massa. A partir do momento em que R1 acaba, a massa de R2 continua o quê? Continua constante. Por quê? Porque não há formação mais do meu produto. Ou seja, a quantidade de R2 continua a mesma. Ela não é transformada em outra coisa, não, ela continua ali. Continua da mesma forma. Então vamos dar os nomes aqui para R1 e R2. Vamos aqui colocar os tipos de reagente aqui. R1 ele acaba, certo? Ele acaba aqui, não tem mais nenhuma massa de R1 aqui no ponto T, e ainda tem uma massa de R2, certo? A reação poderia continuar caso eu tivesse mais massa de R1. Portanto, o meu reagente R1 ele é o meu reagente limitante. Como R2 ele vai descendo, e chega um momento que ele fica estável, justamente porque a massa de R1 acabou, eu posso dizer que
pode sobrar. R2 é o meu reagente em excesso. Simples assim. Mas aí, em uma questão, como é que isso poderia aparecer? Como é que eu poderia identificar quem é um reagente limitante e quem é em excesso, dado uma equação química aqui? Bom, para isso você já tem que deixar ela balanceada, né? Você tem que ter os valores de massa que você tem, massa molar e tal. E aqui eu trouxe essa equação aqui, combustão do metano, certo? A gente tem aqui essa equação aqui, um CH4 mais O2, formando CO2 mais 2H2. E aqui eu tenho os valores de massa, tanto para CH4 como para O2, correto? Bom, nessa equação aqui, eu tenho a junção tanto de metano como de oxigênio para formar os meus produtos. Portanto, eu tenho que ter eles na mesma proporção. Ou então alguém vai sobrar, alguém vai faltar. Como é justamente o caso dessa questão aqui. Vamos ver aqui quem está em excesso e quem está em falta, né? Quem está limitando o processo. Aqui diz que tem 2 gramas de CH4, 48 gramas de O2. E aqui embaixo temos a massa molar deles dois aqui. Normalmente uma questão assim, que envolve uns elementos mais simples, mais básicos, como carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, ele não vai te dar a massa molar. Você vai ter que descobrir e a partir disso encontrar. Mas aqui, né, como a gente está tratando da identificação, preferi já deixar um pouco, né, porque não faz muito sentido aqui testar esses conhecimentos agora. Então vamos lá. Aqui a gente tem que escolher algum dos compostos para conseguir identificar, certo? Vamos escolher o do metano, correto? Vamos lá. A gente tem aqui um mol de CH4, ele vai reagir com um mol de O2, certo? Portanto, vão ser 16 gramas de CH4 que vão reagir com 32 gramas de O2. Vamos colocar aqui embaixo. 16 gramas de CH4 para 32 gramas de O2. Sendo que ali a gente tem o quê? A gente tem 32 gramas de CH4. Bom, para quem já percebe o fator multiplicativo de 2, né? Então é só a gente multiplicar isso aqui por 2 também. Portanto, 64 gramas de O2. E aqui a gente tem que ter cuidado. A gente tem que fazer uma análise do que é que este valor está nos dizendo. Deixa eu destacar isso aqui que a gente encontrou. A gente encontrou que os nossos 32 gramas de CH4 precisam de 64 gramas de O2 para conseguir reagir completamente. No entanto, nós não temos 64 gramas de O2. Nós temos, na verdade, 48 gramas. Ou seja, uma quantidade menor do que a gente precisa. Portanto, a gente pode dizer que existe uma massa faltante em O2. Ou seja, o O2 ele está limitando a nossa reação. Ele está limitando a nossa reação de ser completamente efetivada. E aí vamos ver quanto de CH4 vai sobrar nessa reação. Para isso, a gente vai ter que fazer os procedimentos com a nossa o nosso reagente limitante, certo? Por quê? Porque é só a massa do reagente limitante que vai reagir.
Então é a partir dele que nós temos que tirar nossas conclusões. Então, se a gente tem que 32 gramas de O2 elas reagem com 16 gramas de CH4, a gente vai ter que achar quantas gramas de CH4 a gente vai conseguir reagir se a gente tem 42 gramas de O2. Correto? Correto. A gente vai fazer aqui menos pelos extremos, desse lado aqui. X vai ser igual a 48 vezes 16 sobre 32. Isso aqui cancela com isso, deixando aqui 2. Portanto, vou encontrar que x é 48 sobre 2. Portanto, nosso x é igual a 24 gramas. 24 gramas de o quê? Vamos fazer aqui os cortes aqui na nossa regra 3. O2 contra O2, só que CH4. Portanto, o nosso resultado aqui ele é de CH4. Então, o que é que esse valor nos indica? Esse valor aqui ele indica que apenas 24 gramas de CH4 vão se reagir. Então, vamos achar quanto que sobra? Fazer aqui em cima. A gente tem ali 32 gramas, certo? Então, deixa eu generalizar aqui. Reagir, ele vai ser 32 menos 24, correto? Então, não, reagir não, aqui sobra, verdade. Então, a nossa sobra, ela é de 8 gramas de CH4, ou seja, vão se reagir as 24 gramas de CH4 com as 48 gramas de O2 e vão sobrar essas 8 gramas de CH4. Bom, essa é a nossa aula. Nós falamos aqui sobre os conceitos básicos de estequiometria, falamos aqui sobre a proporcionalidade, falamos sobre relações notáveis, sobre pureza, sobre rendimento. Agora a gente falou sobre reagente limitante em excesso. E é isso. Eu vou disponibilizar uma lista de questões acerca desses assuntos. E, bom, os comentários estão abertos, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, caso não tenha explicado bem algum conceito aqui nessa aula, os comentários estão abertos para vocês tirar as dúvidas. E é isso. Desejo a todos bons estudos e até mais.